Olá pessoal, vamos aí para mais um vídeo sobre liderança. Nesse vídeo nós vamos falar sobre aprendendo a liderar com Jesus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Toque lá no sininho para receber as notificações de novos vídeos sobre liderança, sobre crescimento pessoal e o nosso Minuto de Sabedoria, que é de segunda a sexta. Então não deixe de se inscrever nesse canal. Então nesse vídeo nós vamos ver algumas lições que nós podemos aprender sobre liderança com Jesus. Jesus considerado o maior líder que já existiu aqui nessa face dessa terra. Então nós vamos ver alguns princípios de liderança que nós podemos aprender com Jesus. E o primeiro princípio de liderança que nós aprendemos com Jesus é o seguinte: a vida de Jesus era governada por um objetivo mais alto. Ou seja, Jesus tinha um propósito. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, ele diz: eu vim para salvar, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, a vida de Jesus era governada por um propósito. E por que isso é importante na vida do líder? Vejamos aqui algumas considerações importantes. A primeira é: se o líder não sabe o porquê está em posição de liderança, corre o perigo de não exercer de forma eficaz a sua função. Então, se o líder não tem um objetivo claro, como Jesus tinha, da sua missão, do seu propósito, ele não consegue executar com eficácia a sua liderança. Então, o líder precisa de ter na mente esse propósito claro. E a segunda coisa importante é: se o líder não sabe o porquê está em sua posição de liderança, corre o perigo de ter uma equipe que não irá executar o trabalho de maneira eficaz. Ou seja, se o líder, que é o cabeça, que é aquele que é para encabeçar as mudanças, ele não sabe o propósito, né, da sua liderança, como ele vai orientar os seus liderados a exercer a sua visão, já que ele não tem? Então é até um paradoxo isso. E o terceiro conceito importante dentro desse tema é o seguinte: se o líder não sabe o porquê está em posição de liderança, corre o perigo de não saber orientar os membros de sua equipe. Ou seja, quando o líder não tem clareza da sua liderança, ele não tem como dar orientações claras. Porque se ele mesmo não sabe o porquê está em posição de liderança, ele não sabe o que as pessoas desejam dele ou querem dele, como ele vai passar orientação para os demais. O segundo princípio sobre liderança que nós podemos aprender com Jesus é que Jesus enxergava possibilidades nas pessoas. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19, Jesus viu os pecadores, né, ao redor dos seus barcos, lá à beira-mar, e disse assim: ó, vinde e eu os tornarei pescadores de homens. Jesus, quando olhou para aqueles discípulos que ainda não eram homens pescadores, viu neles possibilidades. E o líder, ele tem essa capacidade de enxergar nos seus liderados a possibilidade deles serem mais, deles fazerem mais. Mas existem alguns princípios dentro desse tema que eu gostaria de compartilhar, que é o seguinte: para vermos as possibilidades das pessoas, é necessário acreditar nelas. Jesus acreditou nos discípulos, por isso que ele viu possibilidades. Então o líder precisa acreditar nos seus liderados. Para vermos possibilidades nas pessoas, é necessário ver o lado bom delas. Ou seja, é necessário que a gente aprenda a olhar os aspectos positivos que as pessoas têm, não nos fixarmos nos aspectos negativos. Outra coisa interessante é: para vermos possibilidades nas pessoas, é necessário ter disposição em ensiná-las. O líder precisa estar disponível para poder ensinar aos seus liderados. Então, para você enxergar possibilidades dos seus liderados, você tem que estar disposto a ensiná-los. E por último, para vermos possibilidades nas pessoas, é necessário não desistir delas, mesmo quando falham. Ou seja, Jesus, inúmeras vezes nós encontramos na leitura dos evangelhos que os discípulos o deixou, o negou, mas mesmo assim Jesus não abandonou os seus discípulos. Da mesma forma é o líder. O líder, ele deve não
abandonar os seus liderados quando falham. O líder deve ser aquele que estende a mão, né? Que estende a mão e dá uma nova oportunidade. O outro princípio que nós podemos aprender sobre liderança com Jesus é que Jesus não ensinava apenas com palavras, mas dava exemplos em sua conduta. Isso nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15. Jesus, né, o Messias, né, veio lá dos céus para a terra, segundo a narrativa bíblica, e ele lava os pés dos discípulos. E quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele diz assim, ó, eu fiz isso para vos dar exemplo, né? Então o líder, ele precisa ensinar não apenas com as suas palavras, mas o líder precisa ensinar com o seu exemplo. E dentro desse tópico tem duas considerações que eu gostaria de falar. As palavras sem comportamento adequado são inúteis. Ou seja, se nós falamos uma coisa e o nosso comportamento não condiz com aquilo que nós falamos, as nossas palavras são inúteis. As palavras podem tocar a mente, mas somente o exemplo deixa marcas. Ou seja, o líder, ele precisa ensinar não apenas com as suas palavras, mas o seu exemplo, porque o exemplo de um líder é que os seus liderados carregarão para o resto de suas vidas. Então o líder precisa ensinar pelo exemplo. E por último, né? Na verdade, por último não, penúltimo conceito que nós aprendemos sobre liderança com Jesus é que Jesus dava orientações claras aos seus discípulos. Jesus, ele dava orientação clara. Um exemplo disso, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse, ó, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ou seja, era uma ordem clara para todos os seus discípulos para que eles pudessem cumprir. Então o líder precisa também dar orientações claras para os seus liderados. Né? Isso envolve alguns princípios também que eu gostaria de compartilhar. O primeiro é, o líder deve esclarecer o que espera dos seus liderados. Ou seja, o líder deve olhar para os seus liderados e orientar ele claramente o que ele espera que ele faça na tarefa que o líder deixou para ele fazer. Às vezes o líder fica aborrecido porque o liderado não executou a tarefa, né, como ele queria, mas na verdade às vezes ele nem deixou claro o que ele queria para o seu liderado. Somente quando se tem orientações claras é que se pode atender às expectativas. Você, líder, precisa orientar claramente os seus liderados, porque somente assim eles vão conseguir atingir a expectativa que você quer que eles alcancem. E por último, agora é o último mesmo de verdade, Jesus não somente se mostrou um super-homem diante dos seus discípulos, Jesus mostrou para os seus discípulos, um exemplo disso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, Jesus mostrou que ele era um ser humano, né, que podia sentir tristezas. Ele sente tristeza diante dos seus discípulos e para 3, Pedro, Tiago e João, ele diz assim, ó, a minha alma está angustiada até a morte. O fato de um líder ele estar na posição de liderança não significa que ele é um super-homem. O líder precisa compreender isso e passar também isso para os seus liderados. E existem alguns conceitos também que eu gostaria de compartilhar nesse tópico. O primeiro é necessário que o líder mostre que também é humano. O líder não pode se mostrar diante dos seus liderados como infalíveis. Uma, porque os liderados sabem que o líder não é infalível. Então, é ineficaz o líder querer se apresentar como infalível, sendo que nenhum ser humano é infalível. Segundo, quando se mostra que somos humanos, temos mais facilidade de tolerar os outros. Ou seja, quando eu admito que eu sou falho, que eu possuo fraquezas, fica mais fácil de eu tolerar as fraquezas dos outros. Então o líder precisa demonstrar sua fragilidade, né, que ele é um ser humano, para poder também tolerar as fragilidades dos seus liderados. E por último, quando se mostra que se é humano, as pessoas dão segundas oportunidades, porque a pessoa reconhece que ela também não é ser humano e se ela errar, ela também gostaria de receber, né, uma segunda oportunidade. E por isso a importância de nós, das pessoas, no modo geral, reconhecer a sua humanidade. Então você que é líder,
né? Gostou desse vídeo? Compartilha ele. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus liderados, com outros líderes que você possa conhecer e quiser crescer no seu conhecimento. E até o próximo vídeo e até mais.